O que eu vou expor hoje para vocês é algo diferente e novo, né? Eu espero que dê minimamente certo, né? Vamos ver, né? É muito interessante, assim, nessa diversas análises da filosofia hegeliana, e Hegel foi um autor que me apaixonou desde o primeiro momento que eu o li, eu percebi que há várias formas de interpretação da teoria hegeliana, isso não é uma grande novidade, mas uma grande dificuldade, no final das contas, da gente conseguir estabelecer um certo diálogo nesse confronto dessas ideias, né? Ou seja, o que permitiria escolher ou pensar uma em detrimento da outra. E eu percebi que, no final das contas, a tese que, em geral, eu defendo e que continuo defendendo, mas que não vou fazê-la aqui hoje, né, da interpretação do espírito absoluto, do qual vocês já conhecem um pouco, porque eu já falei um pouco em outros eventos, né, ela é partilhada por alguns, mas não todos. Há uma série de questões. E o que eu decidi fazer hoje, no final das contas, não é exatamente uma interpretação de Hegel, mas como, vamos dizer, Hegel entrou na minha vida, né? Ou seja, o que ele permitiu explicar dentro de algumas questões que eu próprio me colocava. Então, é isso que eu resolvi apresentar para vocês, até para que justamente essas ideias expostas nós possamos vir depois a discutir, a conversar sobre elas e as diversas contribuições de vocês como estudiosos de Hegel, né, profundos estudiosos de Hegel, possa vir a melhorar, né, essas concepções. Bom, o que eu vou apresentar aqui é, de fato, a forma como, em termos de reflexão, eu acabo enxergando a nossa realidade, né? E só que eu vou desenvolver esse pensamento trazendo os argumentos gerais, as linhas gerais, né? É engraçado, quando a gente lê o próprio Hegel, a gente pode se preocupar com os detalhes da exposição, a gente pode ver esse esquema mais geral que ele faz, e ele próprio faz isso uma vez que a sua obra principal de exposição do seu sistema, a enciclopédia, é ela própria esse esqueleto geral que depois ele vai completando, né, com os demais órgãos e detalhes que fazem esse grande todo, né? Então, o que eu vou fazer aqui é adotar essa técnica de exposição mais geral, né, e um tanto quanto esquemática. Eu espero que não fique esquemática demais. Bem, eu passo, então, a leitura de algumas coisas que eu escrevi, né? Temos visto várias filosofias que se utilizam parcialmente de conceitos, argumentos e teses hegelianos. Talvez o caso mais famoso seja o de Marx e dos marxianos. A filosofia hegeliana parece propícia para isso, por ser uma filosofia que intenciona ser argumentativa desde o seu início, ter o mínimo possível de pressupostos, ser uma instituição de sentidos, em especial, ser uma instituição de sentidos por meio de argumentos ligados a experiências da consciência, e instituir sentidos de vários termos que abrangem as diferentes esferas da totalidade da vida humana. Mas existem outras características, teses, né, em Hegel, que me interessa aqui. São elas: ser autorreferente e instituir sentido de termos que possibilitem falar de si própria, tratar das diversas formas de se ver a totalidade, ou seja, das diversas filosofias, sem simplesmente desprezá-las, organizando-as em um sistema, e, por fim, tratar das diversas filosofias e de si própria conjuntamente em um sistema. Então, são basicamente essas três características da filosofia hegeliana, não desprezando ou não utilizando das outras, mas salientando que serão essas, né? Então, eu começaria colocando como compreender a vida e a nós próprios, né? Então, essa é uma questão que todos nós nos colocamos em algum momento. Podemos fazer filosofia estudando o que os filósofos disseram, sem nos preocupar com sua aplicabilidade imediata à nossa vida, ou ainda aplicando um ou outro conceito ou argumento análogos aos que os filósofos utilizaram. Mas podemos querer compreender a nossa vida e a nós próprios, tucu, né? Nos perguntar o que é a vida, o que é o ser humano, o que sou eu, o que é a gente que está aqui, né? De certa forma,
sempre me ocupou a questão como compreender a vida e a nós próprios. De forma geral, tal questão é natural a todo ser humano, mas alguns se ocupam mais dela do que outros. Nesse sentido, traço um pouco da minha trajetória em relação às respostas a essa questão, né? Comecei estudando física, por ser uma explicação da realidade física com a clareza e a precisão matemáticas, tanto na ordenação dos seus conceitos quanto na correlação com a experiência. No sentido de que, por exemplo, descrever a trajetória de um lançamento de um corpo, a física nos mostra que é uma parábola. E essa parábola prevista pela malha conceitual da teoria pode ser verificada com a trajetória estabelecida pelos próprios corpos no mundo. Ou seja, a física faz uma descrição teórica de como deve ser e a gente pode ir lá e comparar experimentalmente. E, como se mostrou aqui, né, o Alfredo, isso está dando muito certo até hoje. Entretanto, a física é um fragmento de interpretação do mundo. E os outros conteúdos? E os seres humanos? Em geral, a partir dessa perspectiva, né, fisicalista, tende-se a ver o homem, o ser humano, como um organismo biológico, um organismo que, a princípio, pode ser explicado por ciclos bioquímicos físicos, no qual a ciência química é uma extensão da ciência física. Digo a princípio, pois não se tem ainda tal explicação. Isto é, não se tem, como na física, uma explicação precisa dessa realidade humana em que uma teia de objetos, conceitos e suas relações, segundo tais ciências, estejam em uma correlação perfeita com o que é observado na experiência científica, de forma que o mecanismo estabelecido por aquela teia conceitual tenha como resultado o que é observado na experiência. Tal visão vive na confortável e quase dogmática crença de que isso pode ser feito, sem, de fato, o já ter feito. Ou vive na quase ansiosa esperança de que aquele ainda deixe de existir e se atinja satisfatoriamente tal explicação. No contexto dos estudos dos seres humanos, podemos nos perguntar: e a mudança do nosso conhecimento no mundo? Né? Porque a física se caracteriza como conhecimento, a química, e essa mudança? Né? Como lidar com isso? E aqui, eu queria contar para vocês um caso que para mim foi muito significativo, de um amigo arquiteto que trabalha com arquitetura, mas lia os filósofos, em especial Descartes. Né? Eu falei, mas Descartes, por que você lê Descartes? E ele gostou muito da argumentação do Descartes, e ele usa, eu acho que até hoje, o argumento do sonho de Descartes, né, com os amigos dele na mesa do bar. Então ele começa explicando, né, que suponha que as coisas não existem, que a gente está num sonho. Quem garante que você não está sonhando, que está bebendo cerveja aqui comigo, né, etc. E o povo começa a se incomodar, fala, para com isso, você está ficando louco, né? Bom, mas isso revela para mim uma coisa muito interessante, né? Que tem relação do argumento do sonho cartesiano com as ciências contemporâneas. Segundo uma visão comum da ciência contemporânea, a ciência contemporânea é falseável, né? Tem que ser falseável, né? Tem que poder vir ser testada, que é a concepção popperiana, né? Que, num certo sentido, estrutura um pouco todas as outras visões, né? Que se estabelecem aí a partir dessa caracterização popperiana. Ninguém hoje acredita que as verdades da ciência contemporânea são verdades absolutas. Nesse sentido, são verdades, né? Verdade entre aspas, que provavelmente algum dia serão falsas. Como são falsos hoje o espaço e tempo absoluto newtonianos. Na época de Newton, inclusive por próprio Newton, vivia-se a realidade desse espaço e tempo absolutos. Né? O físico daquela época, a física newtoniana tinha um grande sucesso, ela conseguia explicar o movimento dos corpos, dos motores, dos planetas, de toda a natureza observável, e
as contas, ou seja, essa projeção da física newtoniana no mundo, ou ainda olhar os fenômenos com a física newtoniana, fazia que, no interior dessa compreensão dos fenômenos, tivesse um espaço e tempo que coordenava essas diversas experiências. E esse espaço e tempo era absoluto. Newton até chamava de espaço matemático absoluto, porque ele era absoluto e matemático. Tudo isso você podia ver a matemática, né? Galileu nos falava que a linguagem da natureza são triângulos, é a matemática, né? Isso era vivido assim. A realidade hoje para nós, que é feita de códigos genéticos, de organismos, de colesterol e etc., na época do Newton era o espaço-tempo absoluto. Claro que nem todos acreditavam, viam dessa forma. Leibniz é um dos que rivalizam com Newton, mas era muito bem aceita, muito bem utilizada pelos físicos da época de Newton. Da mesma forma, nós podemos nos perguntar, mas será que hoje a teoria que nós temos da realidade, a física, principalmente, será que é assim? Ou será que é um universo pentadimensional de cordas que vibram e que expressam e que, portanto, o que a gente acredita hoje que seja física não é? Ou será que a física quântica, naquele problema da medida, de como as partículas estão correlacionadas, vai haver uma física lá de baixo? Ninguém sabe. Mas isso significa que aquilo que a gente acha que é real hoje, porque a ciência não diz que é real, é o que nós achamos que é real. Nós vivemos a ciência, você tem um problema, você vai no médico, é quem vai te dizer, quem vai curar, quem, de um certo sentido, tem a posse do que é realidade suficiente para poder te ajudar. Né? Até o ponto que ele fala, olha, eu não sei, não dá para fazer, não, mas... Então, a ciência nossa determina, num certo sentido, para nós o que é realidade e vivemos ela. Né? Mas se é assim, e se ela é falseável, nós estamos vivendo uma mentira e vivemos num sonho. Da mesma forma com que Newton vivia no sonho do espaço-tempo absoluto. Bom, será? Aliás, podemos ver aqui um problema análogo a que Hegel aponta em relação à coisa em si kantiana. De forma geral, para a ciência contemporânea, existe uma coisa em si que as teorias científicas vão desvelando cada vez mais, sem nunca desvelar completamente. Ora, mas isso faz com que o que vivemos nunca será realmente a verdade, com V maiúsculo. Né? Nossa verdade, né? Ou seja, a verdade relativa a nós, né? Nossa tracinho verdade, não é a verdade absoluta, com V maiúsculo. E tal verdade, com V maiúsculo, nem parece existir mais. Digo mais porque, como aponta Hegel, no segundo prefácio à Grande Lógica de 1932, os antigos diferenciavam opinião, doxa, e conhecimento, episteme. Segundo a fórmula bem conhecida de Platão no Teeteto, ciência deveria ser, ao menos, opinião verdadeira, justificada. No conceito de ciência da antiguidade, o conceito de ciência, da ciência contemporânea, não faz sentido. Ciência que é falseável, ciência que pode vir a ser falsa, ciência tem que ser verdadeira. Existe aqui uma dupla, conhecimento, verdade, que tem que estar em correlação. Conhecimento é necessariamente conhecimento da verdade, do que é. Se algo se mostra falso, necessariamente não era conhecimento. Se tomava como tal, mas não era. Portanto, nosso conhecimento não é verdade. Não é a verdade. Ou ainda, sonhamos acordado, pois em geral nem mesmo nos damos conta que estamos nesse sonho dado pelos nossos próprios pressupostos que estruturam a nossa realidade. Sem enxergar que temos esses pressupostos. Sem enxergar que é esse pressuposto que nos dá a realidade. Veremos mais adiante como a visão que se está expondo aqui soluciona tal paradoxo. Voltemos por ora à questão: como compreender a vida e a nós próprios? Como compreender os seres humanos? Em especial, como compreender os seres humanos se para o fazer
utilizamos essa própria capacidade de compreender. Se a ciência quer explicar o ser humano, como explicar essa capacidade de conhecer do ser humano? Existe nessa resposta um problema de circularidade, pois, para explicar a capacidade de conhecer do ser humano, tem que se usar essa própria capacidade. Elaborar uma teoria sobre essa capacidade implica, em última instância, em elaborar uma teoria que explique também como se elabora teorias. Inclusive, tal teoria deve explicar a elaboração de si própria. Tornando mais precisa tal questão, comecemos pela seguinte pergunta, né? Como compreender o sistema dos seres humanos e de seus comportamentos? Podemos nos utilizar aqui da noção contemporânea de sistema da sistêmica. Um sistema é basicamente um conjunto de elementos e de relação entre eles, né? Então, ele tem um conjunto E de elementos entre esses elementos. Em especial, no caso da sistêmica, o que motivou o seu nascimento, ou seja, utilizar esse conceito de sistema em várias áreas, na física, na matemática, na biologia, na economia, na psicologia, né? Essa mesma noção de sistema, o que motivou o seu nascimento era que tais relações entre os seus elementos eram matemáticas e possibilitavam prever o comportamento dos elementos do sistema em função dessas relações matemáticas e da condição inicial do sistema. Quando não completamente, né, quando não se determina completamente esse comportamento, pelo menos se determina estatisticamente o comportamento desse sistema, né? No nosso caso, E é o conjunto dos seres humanos, R são as relações que se expressam nos comportamentos e entre os seres humanos. Então, esse é basicamente o nosso sistema dos seres humanos. Então, como compreender o sistema de seres humanos e de seus comportamentos, se o comportamento de cada ser humano depende do seu conhecimento? Poderíamos aqui tratar dessa capacidade de conhecer utilizando um modelo, né, baseado em alguns resultados do Piaget, né, ou seja, isso é uma das minhas linhas de trabalho, que é chamado de modelo do sistema de esquemas de ações e operações sobre símbolos e signos, né? Que entra dentro de como se dá o processo de conhecer, estabelece como são formados os símbolos, os signos, as suas relações com a ação, a significação na ação. É todo um trabalho relacionado à epistemologia genética de Piaget e que eu não vou trazer para cá. Tal análise levaria a um tipo de filosofia do espírito teórico, né? Relativo à primeira seção da segunda parte, Psicologia da Filosofia do Espírito, terceiro tomo da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, só que de forma mais detalhada e mais correlacionada com o comportamento dos seres humanos durante o desenvolvimento dessa capacidade, né? Incluindo aí noções de espaço, de tempo, de causalidade, de permanência de objetos no espaço, de conservação da substância, dos pesos, volumes, de números, etc. Entretanto, aqui não estamos tanto interessados nessa forma de conhecer, mas na questão mais geral da possibilidade de elaboração de uma resposta à questão, como compreender a vida e a nós próprios. Ou seja, incrementando ainda mais e voltando à nossa questão, como compreender o sistema dos seres humanos e de seus comportamentos, levando em consideração que esses comportamentos dependem do conhecimento de cada ser humano a respeito do mundo que o cerca e a respeito desse próprio sistema. Utilizando a conceituação relativa sistêmica, podemos refazer a questão como compreender o sistema dos seres humanos, que são os elementos do sistema, e de seus comportamentos, atividade dos elementos do sistema, levando em consideração que esses comportamentos, que são atividades dos elementos do sistema, dependem do conhecimento que cada ser humano, elemento, tem a respeito do mundo que o cerca e a respeito do próprio sistema que se busca compreender aqui. Essa é a questão que nós somos levados a essa questão se nós buscamos compreender quem somos. Vimos que a filosofia é a atividade própria de compreensão da vida e de nós próprios. As diversas filosofias são o produto dessa atividade, né, de busca de compreensão da vida e de nós próprios. Então, voltando, como compreender o sistema dos seres humanos, levando em consideração que esse próprio ser humano é capaz de construir teorias científicas e filosóficas do mundo que o cerca e a respeito de si próprio. Ora, a gente sabe, historicamente, presentemente,
que esse processo levou a vários sistemas filosóficos, a várias filosofias, várias visões de mundo. De forma geral, cada sistema filosófico estabelece para si uma forma de compreensão da vida e de nós próprios. E o comportamento de cada um depende da filosofia que cada ser humano tem. Filosofia aqui tomada no sentido amplo e geral de visão de mundo, daquele indivíduo naquele dado momento. Então, se a gente estender largamente, todos nós pensamos o que é o ser humano, o que é a vida. Nós temos uma concepção sobre isso. Como eu brinco com meus alunos, é aquela que quando você acorda de manhã vem na sua cabeça. Nossa, acordei, estou no mundo. O que se apresenta na minha frente? Esse o que se apresenta é justamente a nossa visão do que é o mundo. E a partir daí o que você tem que fazer, correr atrás, né? Ok, e aí tomando no sentido mais geral, a totalidade para cada um de nós, incluindo nela a realidade para cada um de nós, é a compreensão dela que cada um de nós tem. Nesse sentido, pode-se dizer aqui da realidade da nossa compreensão do mundo. Ou seja, nossa compreensão do mundo é vivida como realidade. Compreensão, realidade. E daí, já me aproximando do Hegel, porque eu não vou falar dele, mas vou falar dele, né? Essa é a grande vantagem, porque ninguém pode falar, você interpretou mal ele. Eu falo, não, estou me inspirando nele, né? Bom, ser e pensar é a mesma coisa, ser e compreender é a mesma coisa. Só existe para nós o que compreendemos, ainda que minimamente, e se compreendemos minimamente, existe para nós, como aquilo que compreendemos. E esse sentido de existência é bem alargado, né? Estou vendo o Joãozinho ali já assim, né? Então, esse sentido é bem alargado, ou seja, o unicórnio existe para mim, porque quando eu falo de unicórnio, eu não estou falando, né, de dragões. São coisas distintas. Eu vivo e essas coisas têm essa existência em termos da compreensão do que elas são, em termos do sentido que elas têm. Né? Agora, a questão de referência, se ela tem referência ou não, isso não importa exatamente dentro da subjetividade, porque se eu sonho e acordo mal-humorado porque eu sonhei alguma coisa, ou acordo bem-humorado porque eu sonhei alguma coisa, aquilo influencia na minha realidade de dia a dia. Então, são dois mundos separados? Como é que um mundo separado, que não é real, influencia no mundo que é real? Para a consciência que vive, esses dois lados, na verdade, as duas coisas são reais. O que acontece é que uma tem mais persistência no tempo e outra não, é fugaz. Né? Eu acho que era Nietzsche que citava um cara que dormia e sonhava metade do tempo que era rei, e a outra metade ele era ser humano, e para ele estava na boa, porque ele era rei. Né? Como saber o que era? Né? Ok. Pode-se dizer que a realidade para cada um de nós é nossa compreensão de mundo. Né? Bom, eu não vou citar Hegel, eu vou continuar. Bom, é só para dizer, Hegel tem uma parte onde ele fala que essa compreensão... Eu vou ter que achar aqui, não vai dar certo. Que a inteligência sabe que o que é o que é pensado, e o que é pensado é o que é. Depois, se vocês me pedirem, eu mostro. Vamos lá. Bom, a partir daí, nós vamos denominar. Então, por que nós vamos denominar? Porque a gente está pensando sobre isso, inspirado na filosofia hegeliana, nós vamos denominar de autoconsciência uma inteligência, no caso aqui um ser humano, que tem a possibilidade de compreensão de que a totalidade para essa consciência é a compreensão que ela tem dessa própria totalidade. Então, esse fenômeno que a gente sentiu, né, aqui, ou vivenciou, se nós temos a capacidade de, a partir de agora, ver que aquilo que eu vejo da realidade não é a realidade, mas é aquilo que eu vejo da realidade, ou ainda é a realidade, mas é a realidade e o que eu vejo da realidade, então nós podemos considerar que um ser que tem essa capacidade é uma autoconsciência, podemos chamar ela de autoconsciência. Porque a partir daí tudo se torna ela própria. Não tem um verdadeiro outro. O outro sou eu. Por isso que se eu passo e vejo o outro numa situação de humilhação, aquilo me gera um sentimento, porque sou eu, é algo que está acontecendo dentro de mim, não está acontecendo fora de mim. Só que isso leva numa inversão de mundo, porque a partir daí a matéria, a materialidade, né, o materialismo,
não é mais o que é verdadeiro, e sim um idealismo, esse universo no qual as nossas consciências vivem, né? O Zé tá tendo... Bom, ok, vamos voltar. Então, o que nós temos, na verdade, é um sistema onde cada ser humano acredita saber o que é o real e vive o que é o real, mas ele vive a sua compreensão do real, né? Ou seja, o que nós temos é um sistema das autoconsciências, né? E agora, então, nós vamos olhar o sistema dos seres humanos como sistema das autoconsciências. É só assim, até porque o conteúdo de cada autoconsciência é diferente um do outro, que, ao meu ver, nós vamos conseguir explicar como é o comportamento desse sistema, como o comportamento desse sistema de seres humanos se desenrola, como sistema das autoconsciências, né? Como o comportamento de cada uma autoconsciência depende da filosofia, ou seja, da forma, da visão de mundo, né? Da filosofia que cada um tem naquele dado momento, tomada no sentido geral de visão de mundo, daquele elemento, daquele ser humano. Para explicar o sistema das autoconsciências, precisamos considerar o conjunto dessas diversas filosofias possíveis, dessas diversas formas de ver possíveis do mundo. Ou melhor, precisamos considerar não apenas o conjunto dessas diversas filosofias, mas o sistema dessas diversas filosofias. E sistema no sentido que eu estou usando aqui. O conjunto delas e as relações que elas têm entre si. Né? Que relações têm uma visão feita de tal forma, a outra, uma explica a outra, uma é melhor que a outra, uma enxerga a outra, ela enxerga a si mesma, quer dizer, isso forma um sistema, né, das filosofias. Denominaremos, né, aqui de razão ao sistema, né, esse sistema, se a gente conseguisse montar ele, entender, dessas diversas filosofias possíveis, né? Incluindo nela o nosso próprio conhecimento atual dessa totalidade. Então, o que nós estamos vivendo é o nosso conhecimento da realidade. Esse conhecimento está dentro desse grande sistema dos diversos conhecimentos da realidade, e essa grande realidade, que é a razão que ordena, é vista por nós como um conhecimento que nós podemos vir a ter. E aí a coisa é maluca, né? Porque um conhecimento que eu posso vir a ter é que nem falar em razões desconhecidas. Como é que pode ter razões desconhecidas nas coisas? Porque se razão é capacidade humana, ou fruto da capacidade humana, uma razão desconhecida não faz sentido algum. Eu não posso vir a descobrir razões na natureza, por exemplo, porque a razão não está lá. Eu posso dizer, eu vou pôr razões na natureza, mas como assim você vai pôr? Não, através da minha relação, dos meus fenômenos, né, que eu observo. Mas é você que determina isso? Não, não sou. Então, quer dizer, para mim é isso que Hegel está trazendo de mais rico. Está dizendo, olha, isso existe. E isso existe como realidade. Isso existe como substância. Isso existe como totalidade. E o que nós vivemos, nossa realidade, é ideal, não é material. E só nós, como espíritos, como autoconsciências, conseguimos ver essa realidade. O resto está na relação entre si que estabelece. Assim, bom, o Baione diz que eu sou otimista. Notemos que a elaboração do conhecimento do sistema que coordena as diversas filosofias é uma elaboração de uma filosofia, ou ainda da filosofia, né? Se ela está lá como ideal, como meta, né? Assim, a filosofia se torna o conhecimento da razão, e essa a expressão da totalidade. Assim, conhecer a totalidade é conhecer a razão. Não é mais o materialismo que explica a vida, mas um idealismo no qual se reconhece o mundo como a si próprio, como manifestação da razão que se sabe. Esse que se sabe a gente vai devagar. Mas que, no final das contas, é o noesis noesius, né? A atividade cognoscente na qual conhecimento e conhecido são o mesmo. Né?
Você não tem um objeto a ser conhecido, você já está conhecendo aquilo que pode ser conhecido, que é o conhecimento. Em geral, se opõe ideia à realidade, como em Kant ou na ciência contemporânea. Como se, por um lado, tivéssemos a coisa para nós, dada pela ciência, e, por outro lado, a coisa em si mesma, que buscamos atingir sem nunca conseguir. Da mesma forma que a natureza da coisa em si fosse distinta da coisa para nós, né? A natureza dessas duas coisas. Mas como podemos saber que existe essa diferença de natureza entre a coisa para nós e a coisa em si? Nós não temos acesso à coisa em si mesma. Né? Por que eu digo que ela é diferente? Como Hegel diz, é muito interessante. Em Kant, se você considera a partir da crítica, isso tem um lugar próprio onde ele diz que o que nos é dado pelo sentido e o que é pensado, mas ele instaura essa dicotomia. Ele não mostra ela e diz é óbvio. Não, não é óbvio porque ele está vendo o mundo com esse conjunto de pressupostos, de realidade. Né? Bom, mas isso a gente discute depois. Um dos argumentos utilizados é que uma coisa é ter ideia subjetiva das coisas, outra coisa é as coisas mesmas. E, em geral, sempre nos enganamos em relação às coisas mesmas, o que mostraria que não se corresponde às coisas para nós e às coisas em si próprias. Mas, mesmo que existisse uma diferença entre a nossa compreensão atual da coisa, né, coisa para nós, e a coisa em si própria, isso não implica que a natureza das duas sejam diferentes. Ambas podem ter a mesma natureza, por exemplo, a natureza ideal, como se argumentará aqui. Além disso, argumentam que a coisa em si mesma tem certa resistência, persistência, e que nossas ideias parecem não ter. Vê-se que tais argumentos desconhecem a característica da ideia e da razão hegelianas, ou ainda o argumento do sonho de Descartes, pois na razão está também a sensibilidade, as intuições, etc., a tal ponto que podemos sentir, intuir, etc., os conteúdos ideais da razão. Talvez desconheçam a sua própria consciência, né? Aqueles que pensam assim, como aqueles materialistas que a gente estava dizendo no início. Não sejam conscientes de si próprios. Talvez porque não tenham ou ainda não encontraram uma teoria que, a partir da física, a explicasse para eles próprios. Na visão aqui apresentada, a natureza do objeto é a mesma do que a natureza do conhecimento do objeto. E as diversas verdades, entre aspas, que temos sobre eles são apenas aspectos, momentos do objeto mesmo, cujo verdadeiro significado é o sistema desses vários momentos que o determina. Né? Então, o objeto é o sistema dos momentos, né, das diversas concepções que nós temos a respeito dele. Né? Por exemplo, vamos dar o exemplo da cadeira. Né? Bom, filósofo sempre dá exemplo de cadeira e mesa, né? Vocês já perceberam isso, né? Isso porque eu acho que a gente é tão chato, criqui, por exemplo, que não fica mais ninguém, só as cadeiras e a mesa. Então a gente começa, não, então, venha cá. E vocês conhecem a diferença, isso permite também estabelecer a diferença entre os filósofos idealistas e os materialistas. Vocês conhecem essa diferença, né? É assim, o filósofo sempre discute com as cadeiras e com as mesas. Quando as cadeiras e as mesas ganham, o filósofo é materialista. Se ele ganha, ele é idealista. Né? Bom, mas vamos lá. Vamos pegar a garrafa, então, né? É o nosso novo instrumento de filosofia. O que é esse objeto? Na verdade, ele não é uma coisa em si desconhecida que a gente vai caminhando, mas ele é o conjunto daquilo que a gente pode saber dele, das diversas sensações que ele tem para mim, para o outro, de que eu posso quebrar ele, ele é constituído de moléculas que, se eu juntar, voltam a formar ele. Quer dizer, é esse conjunto de conhecimentos que acaba estabelecendo o que é esse objeto. E ele é isso. Para qualquer pessoa do senso comum que você disser, quando você diz essas coisas, você está dizendo da garrafa. Alguns filósofos como nós, malucos, que vai dizer, não, existe algo que não é esse nosso conhecimento imediato da garrafa. E o pior, a nossa ciência, em certo sentido, diz isso, né? Porque ela não estrutura essa parte, ela não tematiza o fato de como ela conhece o mundo, no final das contas. Nem deve, né? Não estou aqui querendo levantar bandeiras que devemos mudar a física.
O que eu estou tentando mostrar aqui é uma forma de visão da realidade. Só isso. Acho que todas as outras formas de visão, como eu estou tentando mostrar aqui, é como a da garrafa. São várias filosofias que têm que ser respeitadas, que têm que ser vistas, que se organizam nesse sistema. Todas elas são a porta de entrada para essa grande filosofia, né? E todas elas são necessárias enquanto elementos que se coordenam. Então, não é a questão, como eu disse no início, de desprezar cada uma delas. E eu acho que é isso que o sistema hegeliano faz, principalmente quando ele recupera as diversas filosofias anteriores a ele, mostrando o que de verdadeiro elas mostraram em relação à concepção de verdade, de realidade que ele tem, né? Mas, por outro lado, esse conceito de filosofia é extremamente poderoso e ele faz com que qualquer crítica seja automaticamente, né, entra dentro, nem aquela bola que você entra, de repente ela te engole, né, de massa e você entra dentro dela, né? Mas esse é o grande poder da filosofia hegeliana, né? Temos aqui, como salientado, a noesis noesius, atividade cognoscente na qual conhecimento e conhecido são. Aqui não temos a dualidade, coisa em si própria e coisa para nós, pois se está sempre conhecendo a própria coisa em si própria. É ela que se expõe a nós quando buscamos a conhecê-la, né? E Hegel nos diz, né? Pensamos mal quando acrescentamos coisas nossa à própria coisa, né? E, em sua totalidade, a razão, como ideia, é a verdade, né? Hegel diz, né? É a verdade em si, essente, né? Existente, né? Sein, em si e para si, né? Assim, não é hoje uma verdade que é falseável, mas uma verdade que para nós se apresenta como incompleta, porque tá bom, é isso, mas o que ela é? Quais são essas relações que estão no interior da razão? O que o ser humano consegue fazer? Tudo isso tem que ser investigado, né? Não se apresenta imediatamente para a gente. Aqui, esse caminhar pode ser designado como um silogismo, como raciocinar, pois é um movimento que segue razões e que tem razões. E por isso se pode compreender esse movimento como uma totalidade do sistema dos seus momentos, que se mostram no movimento no tempo, né? Que vai se expondo. Mais uma vez, entendido esse desenvolvimento, ele se torna as razões, como aquilo se faz, e entra, então, dentro da razão. Quer dizer, o tempo está dentro da razão, mas essa razão própria não está no tempo, no sentido de se modificar, né? O que modifica é a nossa compreensão dela sempre, porque nós nunca temos uma perfeita compreensão de tudo que está no interior dela. O próprio silogismo não depende do tempo, no sentido de que não muda com o tempo, mas o próprio tempo está nele, né? Um silogismo que descreve o desenvolvimento temporal de algo. A própria razão pode ser compreendida como raciocinar, o silogismo. Como diz Hegel, o silogismo é o racional e todo o racional. Por fim, a noção de noesis noesius, atividade cognoscente na qual conhecimento e conhecido são o mesmo, pode levar a uma concepção de razão, na qual a razão é a totalidade consciente de si própria. Ou seja, não só essa razão existe, como ela sabe de si própria e sabe todo o conhecimento que ela tem, todo o conteúdo que ela tem. E nós, como autoconsciências, participamos dessa realidade, né? Não tem como, porque se eu conheço de mim, esse conteúdo existe, a razão saberia aquilo que eu penso de mim como autoconsciência, isso está nela, e o que ela sabe de mim nela é o que eu sei de mim, é parte do que o que eu sei de mim em mim é parte do que ela sabe de mim, né? Então, meu conhecimento de mim é o que está nela, né? E desenvolvendo mais isso, que eu não vou fazer aqui porque eu não tenho tempo, nós podemos chegar no conceito de espírito absoluto hegeliano, né? Os argumentos apresentados anteriormente, que expõem o conceito de razão, né, como o sistema de todas as filosofias, não implica necessariamente que a razão deva ser considerada como espírito, ou seja, como consciente de si próprio, como razão consciente de si próprio, né? Eu concordo com isso. Mas também não o nega. Então, muitas vezes a gente lê Hegel vamos dizer, lê até uma certa parte, né? Eu brinco assim, né? Imagina que a filosofia do espírito também fosse dividida em tomos, né? Livrinhos, né? Então tivesse o espírito subjetivo, o objetivo, tudo isso em tomo. Então eu pergunto assim, talvez se perdesse a filosofia, a parte do espírito absoluto, é bom se perguntar se no meu estudo de Hegel isso faria alguma diferença, né? Porque se não faz, quer dizer, então a parte do espírito absoluto na filosofia de Hegel não faz diferença na compreensão que você tem de Hegel, então podia parar ali a obra, né?
Então, essa é uma boa pergunta para ser feita. Então, eu acho que... Bom, e aquela última parte não está nas anteriores, ela complementa, né? Ela subsume, né, as anteriores. Então, essa ideia de espírito absoluto como consciente de si próprio, ao meu ver, subsume as anteriores, mas não está nas anteriores. Então, não vou conseguir deduzir do que veio antes, né? Mas não nega. E, ao meu ver, é a categoria, ou melhor dizendo, o conceito que permite pensar todos os outros, né, numa harmonia, num grande sistema, né? Já estou encerrando, né? Nesse sentido, as progressões no conhecimento do espírito absoluto, que é isso que a enciclopédia estaria apresentando, e então é isso que minha palestra tem a ver com a enciclopédia, que é o tema do colóquio. Então, nesse sentido, as progressões no conhecimento do espírito absoluto, como aquelas descritas por Hegel na exposição enciclopédica, na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, são de compreensão de nossos espíritos no interior do espírito absoluto, que levam a conhecer a ele próprio, como o mais belo e atraente, como o melhor, como o próprio motor imóvel ao qual Hegel referencia utilizando uma citação de Aristóteles que trata desse movimento, depois do último parágrafo da enciclopédia, que expõe a ideia da filosofia e o espírito absoluto. Né? Bom, eu paro então por aqui, até pelo tempo, é isso que eu queria expor como... na minha trajetória pessoal, isso acabou me levando a ver e ler Hegel dessa forma, né? Eu espero, se não que vocês concordem, mas pelo menos isso tenha encantado vocês de alguma forma. Obrigado. Tassinari, também gostei bastante, não fiquei tão efusivo quanto ao nosso querido José, mas gostei bastante. Só que eu me pergunto o seguinte, você falou um punhado de coisa interessante, mas eu fiquei na dúvida sobre o quão hegelianas elas seriam na época do Hegel. Eu creio que hoje, numa retomada, seria muito possível, e eu caminho nessa perspectiva também, talvez com uma outra linguagem. Mas quando você fala em compreender, ser e pensar como ser e compreender, por exemplo, compreensão da vida e de nós próprios, tá? Eu ligo isso com uma concepção que há algum tempo eu distingo, que foi a partir da leitura de... eu esqueci agora o texto, a questão do fundamento do Heidegger. Nesse texto, há uma distinção muito clara sobre a noção do porquê, enquanto causa, no sentido de que toda a história da filosofia tentou interpretar, inclusive Hegel, e uma noção de sentido, que em parte foi o que você pensou aqui e que em termos hegelianos o Hippolyte tem pensado isso desde os anos 40, justamente nessa aproximação com Heidegger. A minha pergunta seria, em que medida filosofia e modo de vida em Hegel é possível hoje, permanecendo numa dimensão, não vou dizer meramente, mas nem estritamente eu quero dizer, numa dimensão hegeliana, ou se isso implica assumir, talvez, algumas conquistas da filosofia posterior a Hegel, mas sem despedaçar Hegel como muitas perspectivas contemporâneas fazem. Seria só isso. Boa tarde. Por Federico e por Tassinari. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, ou me esclarecessem um pouco mais, sobre o conceito de verdade, no sentido de repouso e imutável. Como vocês estão trabalhando isso? Como vocês expuseram, eu queria só que vocês falassem um pouquinho mais. Se é essa forma que vocês estão abordando ou não. De repouso e imutável, a noção de verdade. Há ali vários aspectos na enciclopédia de Hegel que são, na verdade, são montados inteiramente sobre resultados científicos da sua época, não é? Por exemplo, a química é inteiramente museológica, não há lá absolutamente nada que se possa aproveitar na química que Hegel trata relativamente
à química atual. Nas outras ciências, em outras partes, também há a biologia em parte, ou em larga medida, ou quase inteiramente também, não é? E a questão era, em que medida a enciclopédia de Hegel é revisível ou entra nessa falibilidade eventualmente popperiana, e em que medida não é, quer dizer, porque se for inteiramente revisível, também não faria sentido falar em neo-hegelianismo ou hegelianismo hoje, a não ser como estudo da história da filosofia, não é? Historicista. Portanto, em que medida é revisível e em que medida não é revisível? Talvez fosse uma reflexão interessante no contexto das suas preocupações também, não é? Obrigado pelas perguntas. Eu não sei se eu consegui entender e compreender todas. De qualquer forma, para onde é dado da hora, né, eu vou só dar uma visão geral, a gente conversa lá fora, né? Bom, o Manuel perguntou em que medida a filosofia e modo de vida em Hegel é possível hoje, ou se isso implica em assumir algumas conquistas da filosofia pós-Hegel. Bom, é claro que não se trata aqui de, vamos dizer, colocar Hegel num pedestal, né, fazer uma capa de couro para enciclopédia, né, com os 3 volumes dentro, colocar o símbolozinho da espiral na frente e, a partir daí, abrir uma igreja que não dá muito dinheiro, porque é um negócio difícil, né? Mas não essa, né? Bom, mas é claro que, vamos dizer, o pensamento do ser humano, dos homens, a respeito do mundo e a respeito de si mesmo, evoluiu muito, né, da época de Hegel, e tudo isso tem que ser incorporado, né? Freud, Jung, Marx, Weber, para citar alguns, tem muita coisa no pensamento, vamos dizer, tomar isso como esses pensadores como um grande sistema, mas muita coisa que eles analisaram do ser humano que é importante a gente trazer e correlacionar com aquilo, ao meu ver, que é aquilo que Hegel trouxe, né? Bom, então, nesse sentido, ao meu ver, ainda é possível manter uma visão hegeliana dessa razão e de que a gente aprofundou nosso conhecimento a respeito dela na arte também, né, em vários domínios, né? Mas que você tem que assumir que o conhecimento, né, de algo não é dual, mas é um processo em relação a ele, e que há conceitos, quando você pensa na realidade, na totalidade, que uma vez estabelecidos ou explicitados, se mantêm. Como, por exemplo, o conceito de razão, o conceito de ideia, o conceito de espírito. Quer dizer, uma vez chegados até ele, eles vão se enriquecendo, mas não dá para sair mais dele, né? Ao meu ver, né? Bom, e qual é a vantagem da gente abdicar? Hoje fala assim, não se tem verdade absoluta, né? Eu já acho isso uma contradição em termos, porque eu fico pensando, isso é uma verdade ou não, né? Que a pessoa, se não é uma verdade, como é bom, mas eu acho que é coisa de lógico, isso eu tenho um pé na lógica, então é sempre um problema para mim. Mas nós abdicamos do conceito de verdade absoluta, de razão, né? Porque nós não podemos ter a posse dela, né? E não admitimos que alguém fale que tem a posse dela. Mas eu fico me perguntando, o que a gente ganhou com isso? Quer dizer, uma sociedade onde você só tem a verdade de cada um, e a gente não tem o denominador comum que nos permite dizer e regular o que a gente vai fazer como sistema, para estabelecer uma harmonia, para que a coisa funcione direito, porque não tem essa verdade, é de cada um, né? E é claro que, ao meu ver, isso foi implantado, né, não pelo diabo, né, mas por algumas pessoas que têm o interesse de que as pessoas pensam assim, é dividir para conquistar. Você põe as pessoas brigando entre si e gera maior lucro para si, né? Então, e nós que nós filósofos contribuímos com isso, no certo sentido, quando negamos essa verdade, como fazemos um discurso completamente relativo. Agora, assumir essa grande verdade não implica em desprezar as visões particulares, ao contrário, assim, eu não sei se eu consegui mostrar, mas essa visão de filosofia, ela tem que preservar a individualidade de cada uma das visões, e ela, assim como na ética kantiana, tem a dignidade de ser aquilo que é. Não pode ser destruída, não pode ser feita violência sobre ela, né? A filosofia tem que ser uma arte de argumentação de tal forma com que o outro, que leve ao outro a assumir as suas razões, mas ele assumir. Se ele não quiser,
Não é... Bom, ok. Diogo, eu não sei se eu acho que eu entendi a sua pergunta, mas eu não sei se eu entendi a consequência, porque você disse assim, bom, se o que tem sobre ciência, por exemplo, da natureza na enciclopédia não é revisível, né, ou, quer dizer, se essas concepções, pelo que eu entendi da consequência, se essa concepção de espírito, etc., não nos leva a conhecer melhor a natureza, o mundo, etc., para que eu preciso delas? Eu não preciso. Essa, para mim, parece que foi a conclusão das verdades não serem revisíveis, ou seja, eu acho que muito do que Hegel achava na época dele não funciona mais, tem que ser revisado, tem que ser atualizado. Eu acho que a ciência, como diz Hegel no começo da enciclopédia, quer dizer, você mantém o conteúdo das ciências empíricas, elas explicam aquele domínio do que ela está fazendo, ela estabelece as razões pela qual aquelas coisas funcionam, como o da física, que eu disse aqui. Mas você precisa coordenar todos esses conhecimentos num sistema, precisa fazer uma enciclopédia, no final das contas. Precisa considerar a filosofia como enciclopédia, um conhecimento que talvez exista nele próprio, que a gente vai acender, mas que é enciclopédico, coordena todos esses saberes, inclusive os saberes menos adequados que teve já na história das ciências, né? Como na alquimia e etc. Né? Mas aonde está a força, ao meu ver, dessa visão? Está justamente quando você não está nesse grande sistema que nós estamos inseridos, buscando explicar esse objeto, mas a relação que isso tem com esse todo. Nós estamos vivendo numa sociedade e nós vamos nos usar desse objeto. Aí sim, a razão como conjunto das diversas filosofias faz sentido para isso, porque se eu tenho uma filosofia que eu que mando, né, no mundo, né, como você estava dizendo, e o mundo está ao meu bel prazer, eu destruo tudo. E se essa filosofia é dominante, esse modo de vida, ou que são consonantes que ela, a gente destrói com o planeta, conosco. Se eu tenho uma filosofia que é justamente essa de uma compreensão maior, onde se coordena e se preserva, ou como sendo o dono da casa, eu vou cuidar da casa, a coisa muda. Então, aí o que é o copo? Se esse copo, para onde ele vai, faz toda a diferença. E eu acho que a filosofia, essas descobertas hegelianas, elas estão nesse nível. Né? Inclusive, por exemplo, que nem a realidade virtual um dia. Né? Virtual é só nome, porque tem gente que passa mais tempo na realidade virtual do que na realidade. O que não sei se exatamente é bom, mas isso acontece. Né? Bom, não sei se eu respondi. De qualquer forma, voltando, o Luiz perguntou sobre verdade, repouso e imutabilidade. Né? Eu acho que a verdade nela mesma, e assumindo ela como conhecimento, um conhecimento que está lá, então conhecimento, razão, não é algo humano. As pessoas às vezes falam assim, nossa, que coisa mais antropomórfica ou antropocêntrica, achar que a razão é o que move todas as coisas e que... E eu nunca sei direito o significado desses termos, né, porque dependendo de com quem você conversa tem um significado ou outro, mas eu acho ao contrário. Achar que a razão é produto nosso é que achar que a gente é demais. Né? Quer dizer, a ordem do mundo é nós que estabelecemos. Não, o mundo não tem ordem, não tem minimamente uma compreensão. Quer dizer, eu acho que a gente está se achando se a gente acha que nós somos o dono da razão. Né? Desculpa os termos, mas é meio assim. Então, se há essa verdade, eu acho que há, ela está lá, ela é ela, e nós compreendemos, nós nos aproximamos dela, mas nós não podemos, e ela permite por ela própria que cada um tenha a sua visão dela, ela não se impõe. Ela não dá a cada um o direito de escolher qual princípio universal vai estruturar a minha visão de mundo? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, acaso ou ignorância? Eu gosto de colocar assim. Tudo no mundo tem uma razão ou não há acaso? Se você opta por tudo no mundo tem uma razão, você vai ter uma visão de mundo. Se você opta por acaso, você vai ter outra. Se você coloca acaso em x, y, z, não, você vai ter outras. E como é que eu vou decidir se tudo tem uma razão ou se há acaso? Não tem jeito de decidir. Você não vai montar um experimento de laboratório e qualquer tipo que vá te dar isso, no final das contas. E você tem que decidir, muitas vezes.
Porque aconteceu uma coisa com você, aí você fala assim, será que foi acaso? Será que tem uma causa que eu estou desconhecendo? Será que meu comportamento é assim, tem uma causa inconsciente em mim e eu tenho que descobrir ou não? Não existe isso, né? Então, é um juízo universal que nenhuma experiência vai justificar e que eu escolho, e que a gente escolhe. Existe um conjunto de pressupostos na nossa visão de mundo, que são esses juízos universais, que forma ela, que nós escolhemos, né? A gente não se dá conta que a gente escolhe, mas a gente escolhe. Deus existe ou não existe? Espírito existe ou não existe? Comunicação com espíritos do outro mundo existe ou não? E a gente decide isso a priori, muitas vezes. Vai lá ver, vai investigar, porque isso é uma questão de fato. Se tem espírito que se comunica em outro país, isso dá para você botar e fazer, investigar. Pode ser que não chegue a alguma coisa conclusiva, mas... E a priori a gente já diz, não, isso é uma bobagem, por quê? Né? Ou ao contrário, não, né? Meu pai e minha mãe falavam que existe, então existe mesmo, né? Então, eu acho que o espírito do iluminismo que ele quis trazer é justamente essa da investigação, da liberdade intelectual, da busca, e não da posse imediata ou pré-estabelecida da verdade, né? Então, se ela é imutável, vamos assim dizer, ela é imutável nela mesma, não para nós. Talvez alguns conceitos eles são imutáveis no sentido de que eles se mantêm, mas mesmo eles não são imutáveis porque eles são um movimento, como o espírito, é puro movimento nele mesmo. Mas aí a gente tem que estabelecer a conceituação do que vem a ser espírito, da profundeza que isso tem, né? Quer dizer, como algo pode ter um movimento e ser algo, né, vamos dizer, parado e em movimento ao mesmo tempo, isso faz sentido, não faz? Quer dizer, tudo isso faz parte de uma filosofia do espírito. E que vai ser feita se a gente conseguir preservar esses espaços onde a gente conversa sobre essas coisas. E é uma coisa muito louca, porque na época, na Grécia Antiga, os filósofos falavam sobre a religião, né? Eles tematizavam o que seria esse mundo do além, não, será que a religião é verdadeira, não é? O que acontece? Hoje em dia a gente já exclui de pronto. Em geral, hoje em dia está bem melhor do que antes, né? Mas, em geral, a discussão religiosa era excluída da ciência ou da filosofia. Imagina, nós somos laicos, né? Então, é uma coisa muito louca para mim, essas pré-determinações que se faz e essa impossibilidade de poder pensar livremente o mundo, né? Então, é mais ou menos isso, ou seja, pode haver nela própria, mas não, isso não significa essa posse imediata, né, ou que devamos fazer violência aos outros por causa disso. Bom, é isso. Obrigado, gente.